11 FM, mais uma vez em campo. Hoje quem apresenta é o Luiz Guilherme, esse que vos fala. E eu tô com o Luquinha aqui me acompanhando. Fala aí, Luquinha, tudo bem? Tudo ótimo, meu irmão. Prazer estar participando aqui com você. Prazer estar falando com o nosso público aqui mais uma vez em mais um episódio do 11 FM. É isso, cara. E hoje a gente vai falar de uma situação um pouco complicada, clima meio tenso. Vamos falar do Botafogo. O Botafogo vem vivendo aí momentos sombrios na Série A, talvez seus últimos momentos. Vamos falar um pouquinho disso. Começar falando desde o início do ano. Quais eram as expectativas dos torcedores do Campeonato Carioca? O ano começou, o Botafogo não era dos times do Rio, né, do Brasil, que tinha as maiores pretensões, mas eu acho que a torcida não esperava, né, que fosse passar por tanta dificuldade como tem passado, né. É um time que contratou muito no começo do ano, isso normalmente não é um bom sinal, né, quando o time muda muito de uma temporada para outra, e as coisas não andaram como esperado. Talvez eu acho que o torcedor esperasse aí um ano mais tranquilo, assim, de que não fosse nem brigar lá em cima, mas também não fosse brigar tão lá embaixo quanto vem brigando. Talvez beliscar alguma coisa no Carioca, chegar numa final, ir um pouco mais longe na Copa do Brasil. Eu acho que não tinha grandes pretensões e mesmo assim acabou se decepcionando, né, o torcedor do Botafogo, porque a temporada se desenhou bem ruim para o Botafogo. E o que você acha que no meio do caminho causou esse desespero máximo na torcida? Essa confusão que a gente tem visto generalizada nas redes sociais, que os torcedores, algumas pessoas influentes se posicionam e acabam externando algo que é interno no clube, que até então ninguém tinha acesso. Por exemplo, o caso do Felipe Neto, né? O fato dele ter se pronunciado, o peso que isso trouxe para o Botafogo. Mas o que você acha que aconteceu antes disso, antes dessa situação que pôde desencadear isso tudo? Pois é, o pessimismo já é inerente ao botafoguense, né? O botafoguense já tem esse lado de achar que vai dar ruim, o Botafogo, mesmo quando tem o time um pouco melhor, já vai achando que as coisas não vão dar certo, né? Que vai tomar um gol no final e já tem essa energia negativa, né? Mas o que eu acho que aconteceu, cara, é simples, foi planejamento errado, mal feito e dívida enorme, né? E aí, não estou dizendo só dessa gestão, né? Provavelmente essa gestão já pegou o clube com um monte de dívida, com um monte de coisa que realmente limita o poder, né, de quem está ali à frente do clube. Então, foi uma situação que veio piorando como uma bola de neve, e esse ano realmente explodiu, né? Não é exclusividade do Botafogo, dívida e todos esses problemas extracampo, mas o do Botafogo hoje chegou numa situação que, assim, parece que não tem solução. Como você falou, esses tweets aí do Felipe Neto foi uma coisa que expôs uma situação que a torcida já tinha alguma noção, mas os detalhes, todas essas coisas, trouxeram um cenário assim, expuseram um cenário assim de meio que fim de linha, sabe? Você conversa hoje com o botafoguense, você conversa hoje com os torcedores e, cara, todo mundo se apegando assim na fé mesmo, de pô, rezar para não cair, para ter algum futuro. Se cair, ferrou, se cair, acabou, né? Tá, eu acho que assim, que o que trouxe até aqui foram administrações muito ruins consecutivas. E essa de atual, tipo assim, foi a cereja num bolo que já vinha dando tudo errado. A gente ouve muito falar que o Botafogo está repetindo o caminho do Cruzeiro, né? Acho que a situação do Botafogo é um pouco mais tensa, não só pela quantidade de dívidas, que eu acho que isso é mais ou menos parecido com o Cruzeiro, mas o quanto o clube costuma arrecadar, né? O Cruzeiro na Série A arrecadava muito mais que o Botafogo, sempre teve muito mais orçamento, muito mais caixa. Então essa situação agrava um pouco ainda mais para o Botafogo, né? A gente enxerga um clube muito enfraquecido, um clube que tem uma boa base e não está conseguindo usar os seus atletas, está até queimando algumas etapas, queimando alguns jogadores que têm talento, que poderiam estar se destacando. Mas vamos falar um pouquinho sobre as transferências do Botafogo. Por exemplo, o Luiz Fernando, que era uma peça que se destacava e acabou indo para o Grêmio. Você acha que o Botafogo não gere bem o seu elenco? Cara, então, o Botafogo, se eu não me engano, contratou cerca de 30 jogadores. Eu vi um número esses dias, era acho que 28 contratações no ano. E assim, quando você vê esse número,
cara, você já vê que já tem coisa errada, né? Não é normal você contratar 28, 30 jogadores no ano. E normalmente essas contratações são para tapar buraco, né? Tipo, veio o Kelvin agora, uma das últimas contratações do Botafogo, o Kelvin, veio o ponta colombiano, que eu esqueci o nome, que veio do Palmeiras. Mas foram jogadores assim, o Botafogo vendeu o Luiz Henrique, vendeu o Luiz Fernando, emprestou o Luiz Fernando, desculpa, que é uma negociação até que eu não compreendi. O Botafogo tinha poucos jogadores com a característica dele. E aí empresta ele para o Grêmio, que é um rival que está jogando o mesmo campeonato, né? E assim, não sei se faz muito sentido, enfim. E aí contratou o Kelvin e o Angulo, se eu não me engano, o colombiano que veio do Palmeiras, meio que naquela assim, cara, precisa de um atacante rápido, precisa de jogador para essa posição, porque como você falou, normalmente recorre à base, e aí puxa o Juan, puxa outros jogadores que tem na base, puxa o Enio, mas assim, às vezes o jogador não está pronto e tem que entrar na furada, sabe? Tem que entrar num time desorganizado, tem que entrar e resolver, sabe? E acaba queimando a base. Então, eu acho que a política de contratação do Botafogo foi bem ruim esse ano. Contratou meio que às pressas, contratou meio que em cima da hora. Quando veio o Kelvin, até muita gente estava falando, mas os jogadores que estão na Série A já jogaram os 7 jogos, né? Já jogaram para trazer de fora, a janela tá fechada, não sei. Mas, pois é um momento do ano que não é para você estar contratando o jogador, é para você estar com o teu elenco fechado, jogando, disputando os campeonatos. Então, assim, eu acho que foi bem falha, assim, o processo de contratação, foi tudo no improviso, e aí você não tem dinheiro e tem que improvisar, cara, a chance de dar certo é muito pequena, né? É verdade. Eu acho também que o se planejou, cara, de certa forma, no início do ano, as pretensões eram até razoavelmente grandes, né? Vir SA, não vir SA, traz medalhões como Honda, Calu, e vinham propostas, né? A gente ouviu falar em Yaya Touré, a gente ouviu falar em Robin, coisas assim que circularam no entorno do Botafogo. O Botafogo dava a entender que ia dar a volta por cima e voltar aqueles anos gloriosos, ou um grande ano que fez, por exemplo, na época de Sidorf, Elkson, Renato, que montou um bom time, disputou uma Libertadores, foi competitivo. E o Botafogo acabou não correndo para esse lado, e a gente teve uma troca muito grande de técnica, né? De técnicos, né? Um rodízio muito grande no Botafogo. O Botafogo está no seu 5º técnico no ano, e isso é uma coisa muito séria, porque o último técnico que ficou no Botafogo ficou 20 dias. Inclusive, a gente fez um post recente na 11 contra 11. Se você entrar lá, vocês podem ver os dados dos técnicos, a porcentagem de aproveitamento. A gente botou tudo isso lá esmiuçadinho, dá aquele confere lá. E a gente pôde ver, cara, que nos últimos 10, quem teve o melhor desempenho, que foi um desempenho baixo, de 52%, foi o Zé Ricardo. E não sei se. Acho que é o Zé Ricardo, não foi nem o Valentim. Foi o Se Zé não me engano, Ricardo, foi o Zé Zé Ricardo. Ricardo 55%, o Valentim teve Isso. 53%. E aí a gente acaba esbarrando num técnico que não tem muito mercado no Brasil, um técnico que saiu meio manchado do Flamengo e mesmo assim foi o melhor treinador que fez um trabalho no Botafogo. E agora o Botafogo volta com o Barroca. Depois de 20 dias com um treinador argentino que nem estreou, e volta com aquele cara que o Botafogo demitiu porque não estava dando certo e está se apegando ao Barroca. Detalhe, Barroca está com Covid, não enfrenta o Flamengo, e demitiram um treinador argentino porque ele estava com Covid, não enfrentaria o Flamengo e não teria tempo para trabalhar, e o Botafogo agora está sem tempo de novo porque o Barroca não pode entrar em campo. E aí, Luquinha? Cara, a gente até a gente fez esse post no Instagram, né, falando dos treinadores, que o Botafogo teve 10 treinadores nos últimos 3 anos, né? Então não é um sinal muito bacana, né? E alguns, como você falou, Felipe Conceição ficou um mês, Marcos Paquetá ficou um mês, o Lazzaroni, vira e mexe, entrava ali, né, de interino, né, que sempre é um cara que faz parte da comissão do Botafogo, entrava de interino, chegou a ficar 27 dias. E, o mais recente, o Ramon Dias, foi assim, é consenso que foi errado. É uma coisa assim que não tem pessoa no mundo que diga que isso é certo. Você contratar um treinador, o cara mesmo não deu um treino. O auxiliar dele, que é o filho dele, treinou o Botafogo, foi a 3 jogos, mas era uma coisa que já era combinada. Eu te contrato e falo, Luiz, você pode consertar um negócio aqui na minha casa? Luca, posso no dia 7 de dezembro. Aí chegando no dia 3 eu falo, Luiz, dia 7 de dezembro tá ruim para mim,
e te demito, sabe? Cara, mas quando você acordou comigo, Luca, você sabia que era essa data, sabe? Foi o que o Botafogo fez. E se desesperou pela pressão, não sei, a diretoria se sentiu pressionada e não esperou o cara se recuperar da cirurgia e demitiu ele sem ele treinar. É bizarro, né, a situação. E como tem coisa que só acontece com o Botafogo vai às pressas, busca o Barroca. Como você disse, teve um trabalho de 5 meses no Botafogo e foi demitido. No meu ver, na época, não era para ser demitido. Eu tinha a crença de que ele fazia um bom trabalho, talvez não tivesse as peças necessárias para ele desenvolver melhor o trabalho dele, mas foi demitido. E agora traz ele às pressas e, por ironia do destino, ele, infelizmente, né, contrai a Covid. A gente já deseja uma boa recuperação aqui para ele, né, que é o principal, a saúde do profissional, a saúde da pessoa. E vai retornar da quarentena do Covid depois do que o Ramon Dias poderia voltar, né? O Barroca pode ser que só volte no dia 13. Então, assim, é como eu disse lá atrás sobre o planejamento das contratações, cara. Se você faz as coisas no improviso, a chance de dar errado é muito maior. E aí vem um imprevisto, cara, você já não tinha um planejamento tão grande. Vem um imprevisto, é tipo assim, quebra totalmente suas pernas, né? Eu acho que é como tá o Botafogo hoje. Meio sem saída, não tem o que fazer e rezar, cara, pro Barroca voltar, para ganhar do Flamengo, para empatar com não sei quem e sair dessa situação, porque o cenário é realmente bem, bem complicado pro Botafogo. O cenário é complicado e o Botafogo tem uma sequência pesadinha aí pela frente. O Botafogo vai encarar o Flamengo no final de semana, né? Depois pega o São Paulo e depois pega o Inter. São três grandes times, né? Três que estão ali na frente, brigando por título. O Inter agora é um pouquinho mais abaixo, o Flamengo também, mas o São Paulo joga o melhor futebol do Brasil. No mês de novembro, outubro, o São Paulo foi o que jogou melhor, foi o que mostrou o melhor desenvolvimento, o melhor desempenho em campo e tem conquistado grandes resultados, inclusive resultados elásticos até sobre o Flamengo, que era o grande favorito no início do campeonato. E o São Paulo tem alguns jogos a menos. E o Botafogo está na 19ª colocação, é penúltimo, mas a distância é pequena para fora da zona de rebaixamento, né? Um campeonato muito embolado, um ano muito atípico. O quanto que você acha que esse ano atípico da pandemia, Luquinha, contribui para esse desespero do Botafogo? No que você acha que mais afetou? Se a falta da torcida, se o próprio Covid, né, que acabou cortando alguns jogadores, os jogadores acabam desfalcando o time em algumas partidas importantes. Qual foi o ponto principal aí? Luiz, eu acho que assim, você falou alguns pontos que realmente atrapalharam o Botafogo. Pô, jogar sem torcida atrapalha em casa, né? Perder jogador por Covid, né? Agora o Barroca, por exemplo, o treinador vai ficar fora de alguns jogos por conta do Covid. Mas eu acho que esses pontos foram pontos que atrapalharam a todo mundo. Não estou dizendo que o campeonato era para estar acontecendo com isso tudo, não. Para mim, não era para ter um campeonato, né? Mas isso já é outro assunto, a gente até chegou a falar aqui em podcast. Mas foram coisas que não atrapalharam especificamente o Botafogo, atrapalharam todo mundo. Então eu não vejo como assim, foi um ano atípico e isso tudo atrapalhou o Botafogo. Eu acho que o Botafogo faz um mau ano com o Covid, e se não tivesse a pandemia do coronavírus também poderia estar indo muito mal se fizesse tudo que fez. Se não se planejasse, se despedaçasse o elenco no meio do caminho, se com todas as crises internas que já teve, né? Eu acho que com Covid ou sem Covid o Botafogo estaria em maus lençóis, cara, porque não vejo assim, pô, faltou a torcida e aí por isso que o time tá nessa. Não sei se a torcida só ia ser capaz de mudar todo esse cenário, né? E você falou aí da sequência de jogos e da posição que o Botafogo tá. São 5 pontos agora para sair da zona, né? O Sport é o primeiro, fora da zona com 25, o Botafogo tem 20. Mas eu acho que o principal rival do Botafogo hoje é o próprio Botafogo, cara. Porque, assim, falando desses 3 rivais aí, os próximos, talvez sejam os 3 dos 4 mais duros para pegar hoje no Brasil, né? Tem o Atlético Mineiro, que é o líder, São Paulo segundo, Flamengo terceiro e Inter quarto. Como você disse, até o São Paulo talvez seja o melhor futebol no momento, né, do Brasil. E, assim, vão ser jogos duríssimos que o Botafogo, se o Botafogo ganhar, é zebra. A gente tem que pontuar, né? Mas
por exemplo, se o Botafogo pegasse o Atlético Paranaense, o Sport, o Bahia, são times que o torcedor não entra confiante no jogo, né? Recentemente o Botafogo, perdeu em casa pro Fortaleza de 2-1, né? Vem perdendo pontos em casa, assim, jogos que você fala assim, cara, com todo respeito ao Fortaleza, perdeu em casa pro Bragantino de 2-1 também. São 2 jogos que quem quer ficar na primeira divisão tem que ganhar, né? Então, os rivais são duríssimos, duríssimos, mas mesmo contra adversários um pouco mais fracos, eu vejo o Botafogo assim, você não vê aquela confiança, não tem aquele time que você fala assim, o Botafogo vai ganhar. Eu acho que a esperança que tem aí no meio disso tudo é que o jogo contra o Flamengo, cara, quando entra os dois em campo, fica muito igual. É clássico, não tem essa de fase ruim, fase boa. Eu acho que quando entra em campo e é Flamengo e Botafogo, é Flamengo e Botafogo. É sempre aquele jogo chato, amarrado, que possivelmente vai dar em 2-2, como foi naqueles anos de Carioca. O Flamengo e o Botafogo gostam de empatar, eles gostam de disputar os jogos e acabar com esses resultados. Então, eu acho que essa é uma das grandes esperanças do Botafogo e conseguir fazer mais um ponto ali, pegar um Inter meio abalado, que ainda não conseguiu mostrar um bom desempenho, não conseguiu vencer ainda com a Abel Braga. Então, pode vir aí com conquistar um resultado, que é uma zebra, mas por 4 pontos nesses 3 jogos dificílimos é um grande salto para o Botafogo que não vem conquistando e não vem jogando bem. Aí você citou aí, por exemplo, 2 jogos, Fortaleza e Bragantino, mas tem que lembrar que o Botafogo perdeu para o humilde Cuiabá dentro de casa. Independente se é outro campeonato ou não, perdeu para o Cuiabá 2 vezes. Né? Então, sim, acaba sendo complicado. Perdeu 2 vezes? Perdeu duas Não, vezes? perdeu no Engenhão de 1-0, se eu não me engano Perdeu. empatou o jogo Isso, fora. perdeu no Engenhão. Precisa confirmar isso aí para a gente não passar a informação errada, mas acabou sendo eliminado pelo Cuiabá e não conseguiu vencer. E o que mostra a fragilidade do Botafogo, né? Enfrentando um time que não faz parte da elite do futebol brasileiro. E mesmo assim o Botafogo não consegue superar, não consegue encarar o desafio de frente e fazer um bom resultado. E teve um culpado naquele jogo que pediu desculpa e disse que na volta iria buscar a classificação, que foi o Honda, que jogou mal, errou e se pediu desculpa e recentemente veio soltando algumas polêmicas no Twitter, né? Falou inclusive que se não convencessem ele a ficar, ele estaria pensando em sair nesses próximos dias. Eu acho que o Honda tem falado isso a respeito da gestão, né, da diretoria, de demitir um treinador que nem estreou. Eu acho que é nesse sentido que ele está se sentindo num ambiente não muito profissional, pelo tudo que o Honda já viveu, toda a história dele no futebol, jogou Copa do Mundo, jogador de seleção, jogador de grandes times. O que você acha do Honda, cara? O que você acha que ele rendeu o que a torcida poderia esperar dele? Acha que ele está devendo? Qual é o seu pensamento do Honda? Então, eu acho que o Honda tem feito a minha, a minha visão. Eu acho que ele tem feito o que eu esperava dele. Eu esperava isso do Honda, um bom jogador, se eu jogo do Botafogo. Normalmente ele é um dos mais lúcidos ali no meio de campo, faz o dele, rouba a bola, entrega, né, bate uma boa falta, bate um bom escanteio. É um bom jogador. Mas não é o jogador que chega e você fala assim, vai resolver, toca nele que ele resolve. Ele não é esse tipo de jogador, nunca foi, nem é da característica do jogo dele, né? Então, para mim, ele tem feito o que era esperado dele. O que não era esperado e que eu acho que nem ele esperava e se surpreendeu era que o entorno tivesse tão complicado, né? O time do Botafogo, as outras peças, né, não tem se encaixado. Ele não tem se encaixado no time porque realmente o time não encaixou, não tem jogado bem há tempo, né? E a diretoria também é uma bagunça, e aí eu acho que a situação da pandemia agrega também, piora também as coisas, né? Porque ele não teve muito contato com torcida, ele não pode talvez sair de casa tanto quanto ele gostaria para se adaptar melhor à cidade, à cultura, né? Então, eu acho que mais do que o culpa do Honda ou tudo isso, eu acho que foi mais do resto. Eu acho que o Honda tem feito o trabalho dele, tem feito o que eu esperava, mas eu acho que todo o resto tem atrapalhado bastante. Em relação aos tweets aí, eu acho que ele foi um pouco infeliz. Ele normalmente se posiciona, e eu gosto disso, a gente gosta, né, que os jogadores se posicionem, que falem o que pensam, e normalmente ele se posiciona muito bem.
Mas eu acho que nesse caso aí, cara, quando já tá assim, tudo muito tumultuado, você tem que tomar muito cuidado. Longe de mim querer ensinar o Honda a se pronunciar, né? Um cara que, pô, estrela internacional, sabe muito bem o que falar, mas eu acho que ele acabou errando porque, em vez de tranquilizar, em vez de acalmar o ambiente, ele acabou jogando lenha na fogueira, né? E não é legal, não é bom para ele, né? Ele tá num ambiente que tá caótico, ele jogar lenha na fogueira só piora as coisas. É verdade, mas assim, a gente ouve muito torcedor criticando o Honda, né? Inclusive chamando ele de covarde e dizendo que, pô, agora que a situação ficou difícil, o cara que falou há 2 meses atrás, 2 semanas atrás que amava o clube, tá querendo correr. Você concorda com esse pensamento? Ou você acha que o Honda foi surpreendido? Porque, cara, realmente é complicado a gente achar que o Honda foi surpreendido, né? Isso aí é minha opinião. Minha opinião agora, botando aqui a minha opinião, tá, galera? Isso não é informação, isso não é nada demais, é a opinião do Luiz Guilherme. Eu acho complicado, cara, porque assim, ele se diz parceiro. Foi a última vez que ele se posicionou, ele falou: Eu não sou um contratado do clube, eu sou um parceiro. Então eu preciso saber o que está acontecendo e a torcida também precisa saber o que está acontecendo. Isso foram as palavras do Honda. Como um cara que é um parceiro de uma marca ou parceiro de um clube, já que ele gostou de chamar de parceiro, veio para um clube na qual ele já sabia da situação do Botafogo. Cara, não é surpresa para ninguém que o Botafogo estava devendo, não era surpresa para ninguém. Não era surpresa para ninguém que o Botafogo não jogava por títulos. Não era surpresa para ninguém que o Botafogo trocava de técnico toda hora, porque o Botafogo teve 10 técnicos em 2, 3 anos. Isso não foi exclusividade do campeonato de 2020. O Honda não sabia onde ele estava pisando, ele realmente não conhecia, não tinha tantas informações do Botafogo? Ou você acha que pintaram um projeto para ele e falaram que as coisas iriam mudar e ele acabou sendo pego de surpresa? Qual é o seu pensamento a respeito disso? Mais dessa questão porque, cara, essa realidade do Botafogo já tem 3 anos, 4 anos que a gente vê o Botafogo brigando para não cair e o Botafogo se segurando ali, disputando a parte de baixo da tabela e às vezes competindo. Era interessante ver o Botafogo estava beliscando o Sul-Americano aí. Hoje, esse ano, a situação está bem pesada, então fala aí um pouquinho pra gente. Então, em relação a esses comentários aí que você falou, da torcida, chamar de covarde, né, e querer é, rotular o cara por Eles conta querem pegar dessa alguém para situação. Cristo, né, cara? Tem que culpar alguém. É, então, eu acho que aí aí eu já acho que é perder a linha, já acho que é totalmente errado, porque eu acho que sim, como disse aqui agora há pouco, eu acho que ele foi infeliz, que ele poderia falar de outra forma, tá ligado? Não essa de, se não mudar eu vou sair, mas eu acho que ele, bem ou mal, acabou se posicionando, acabou, né, falando e tal. E em relação a situação de que se ele foi surpreendido ou não, eu não sei o que contaram para ele, sabe, Luiz? A gente não sabe o peixe que a diretoria vendeu para ele, sabe? Porque, assim, pode ser que quando ele tenha chegado aqui, a diretoria tenha prometido, por exemplo, a gente não vai atrasar salário, a gente vai trazer mais 2, 3 caras para compor esse elenco, a gente vai fazer isso, e não cumpriu. Então, isso pode ter minado a confiança, a gente não sabe. Né? Às vezes, se a pessoa te promete 2, 3 coisas e não cumpre nada né, e atrasa o teu salário, desgasta a relação e você para de acreditar nas coisas que ela está falando. Então, eu acho que é muito delicado a gente falar disso, de tipo assim, ele já sabia onde estava pisando, né? Tipo assim, ele já sabia onde estava vindo. E beleza, provável que ele soubesse aonde ele estava vindo, o que era o Botafogo, o que era o futebol no Brasil, mas eu acho que pode ter acontecido coisas no caminho que ele não esperava realmente, que talvez tenham prometido e não cumpriram, ou não só por má vontade, às vezes a diretoria prometeu e aí veio a pandemia, eles não conseguiram cumprir, sabe? Eu acho que é muito difícil falar isso de eles já sabiam onde estava vindo, porque podem ter acontecido coisas que atrapalharam a trajetória, né? E como você disse, se ele se vê parceiro do clube, ele é um dos maiores interessados em que o clube volte, né, que se recupere e tal. E, e para ser honesto, eu acho que ele tem feito sim a parte dele, de fala publicamente,
né? E parece estar buscando soluções dentro de campo e fora de campo. Então, eu acho que a torcida do Botafogo aí que está chamando ele de... Os torcedores, né? Não a torcida, os torcedores aí que estão chamando ele de covarde, que estão batendo de frente com ele, tem que ver aí quem eles acham que está do lado do Botafogo, né? Porque, para mim, hoje o Honda é um cara que claramente está do lado do Botafogo, né? Está querendo fazer as coisas certas. Agora falando, esquecendo um pouquinho o que já aconteceu, né? O que já ficou para trás, o que ficou de feio aí, o que está prejudicando o Botafogo. Vamos falar das expectativas futuras. Barroca chegando, o que você acha que a gente pode esperar do Botafogo? Pode esperar uma reaçãozinha? Sempre que um treinador chega, um treinador novo, chacoalha o elenco. Isso é verdade, porque aí todo mundo tem que se provar, todo mundo tem que se mostrar. Mas o Barroca conhece a casa, conhece onde ele está pisando, já conhece alguns jogadores. Como é que você acha que ele vai ser recebido? Você acha que vai demorar um pouquinho aí para ele estrear? O campeonato vai até 2021, mas você acha que dá tempo de uma recuperação do Botafogo? São poucos pontos, né? Mas o problema é que a galera que está em cima também tem que perder. O Botafogo não depende só dele, o Botafogo tem que ganhar e torcer para as pessoas perderem. Então, fica mais complicado, mas vamos falar das expectativas, falar um pouquinho do futuro do Botafogo. Essa situação de não depender só de si é sempre muito ruim, né? Mas a gente levando em conta que ainda faltam 16 rodadas, né? Se não me engano, foram 22, e matemática não é o forte aqui, né, da página, os integrantes da página, mas levando em conta que ainda faltam 16, é bem provável que os outros times ali que estão em volta do Botafogo percam pontos, né? Então, assim, tem que fazer uma campanha um pouco melhor que os outros. Eu não acho que é um milagre fazer isso, não. Mas, falando do Barroca, eu acho que tem pontos positivos e negativos, né? Para pensar num futuro que dê certo com ele. O que tem de positivo, eu sou suspeito para falar, porque eu trabalhei com o Barroca, já conheço o Barroca e gosto muito dele enquanto treinador. Então, eu acho que ele tem capacidade, eu acho que ele tem conhecimento, e principalmente levando em conta o que você falou, ele conhece muitas peças dali, ele conhece Marcinho, conhece Canu, conhece Marcelo, né? Tem muita gente que trabalhou com ele, que ganhou título com ele em base, então eu acho que isso o Botafogo tem de bom, tem para acreditar, sabe? É um cara que conhece muitas peças, muitos pilares, né, do elenco. E o que tem de negativo, eu acho que é o imediatismo, né, cara? Porque ele chega, vai ficar 15 dias fora, e aí pode ser que quando volte tenha, sei lá, 10 jogos, né, para acabar o Brasileiro, 10, 12 jogos para acabar, e aí tem que tirar, sei lá, 6, 8 pontos, a pressão cada vez maior. A gente sabe que não é o ideal e que não é nem o razoável para um treinador você chegar e ter que dar resultado imediato e ter que implementar uma filosofia totalmente diferente do anterior, rápido e que dê certo. É uma coisa assim que tem que estar tudo alinhado e dar tudo muito certo rápido. Então, eu acho que o negativo seria o lado pessimista, assim, de acreditar num futuro melhor, seria isso, que tem que dar tudo certo muito rápido, né? E o lado otimista é que tem isso, ele conhece alguns jogadores centrais ali do elenco e eu acho, pessoalmente, que ele tem capacidade, tem conteúdo para formar um bom time, para montar um bom time. Eu concordo um pouco com você. Eu acho que assim, seria interessante para o Botafogo que essa reação viesse hoje, né? Se o Botafogo pudesse escolher, ela tinha que vir da maneira mais rápida possível, porque uma coisa é você fugir do rebaixamento estando fora da zona. Outra coisa é você fugir do rebaixamento estando na zona em 19º. A situação fica bem mais complicada, pesa para os jogadores psicologicamente. Se o Botafogo conseguisse uma reação hoje, que 5 pontos o tiram do Z4, fica mais fácil de competir. Mas essa não é a situação e o Botafogo, pelos meus cálculos, para a gente chegar naquele número mágico de 45, talvez esse ano um pouco menos, o Botafogo precisa ganhar 7 dessas partidas, né, e torcer para alguns resultados. 7 dessas partidas, ele soma 21 pontos com 20 que ele já tem, 22, né? 21 que o Botafogo já tem. Deixa eu confirmar aqui. O Tem Botafogo já 20 tem pontos, tem 20 20 pontos. Então, ele vai ter que ganhar ali 8, 7 jogos para chegar ali aqueles 40, 42, que eu acho que esse ano vai ser um pouco mais baixo, porque o campeonato está bem apertado. E aí tentar se salvar ali do rebaixamento. Não é uma coisa impossível, são 50% dos jogos, mais ou menos, que ele tem para disputar, um pouco menos de 50%, mas a situação é difícil, né? O Campeonato Brasileiro é sempre bem jogado, mas vamos pensar do lado bom. Se o Botafogo fica na Série A,
Para o ano que vem, o que o torcedor deve esperar desse Botafogo que fica na Série A? Cara, então, acho que de ficar, a torcida já vai ter de positivo a confiança, né? A confiança no elenco, a confiança no... Talvez não no elenco, mas assim, pelo menos vai dar aquela resposta, né, de que assim, pô, tava uma situação muito complicada e os caras conseguiram se livrar. Então, acho que aí já dá uma sensação de que pode vir coisa melhor, de que pode vir um futuro melhor, né? Eu acho que o Botafogo pode fazer para pensar em um futuro melhor seria, com certeza, passar para a SA, que já viu que do jeito que tá, não tem saída, tipo assim, todas as pessoas que falam sobre as finanças do Botafogo falam que assim, do jeito que tá, não tem saída, tem que ir para o SA. Então, seria tocar o projeto do SA e ter um pouquinho mais de planejamento para o ano que vem, no mínimo, de pô, manter ali as principais peças desse ano, fazer contratações pontuais, né? Subir os jogadores da base com mais tranquilidade, né? O Botafogo tem alguns bons nomes na base, foi campeão agora da Taça Rio, sub-20, tem o Matheus Nascimento, né? Que a torcida deposita uma expectativa muito grande. Eu acho até de maneira um pouco exagerada, porque ele é muito novo e já tem entrado em alguns jogos, então pode ser que Deus queira que não, que ele vai dê tudo certo, que ele entre, vá bem, né? A gente sempre torce para que as pessoas tenham sucesso, mas as pessoas querem pular etapas, cara. O garoto acabou de assinar o primeiro contrato profissional e já querem botar ele para jogar, já querem que ele resolva, né? Então, assim, talvez que tenha um time um pouco mais seguro para que a base possa fazer o papel de base, que é chegar e somar. Não é chegar para resolver, para ser o herói do time. Pode ser que tenha algum fenômeno que chegue e resolva, pode ser que o Matheus entre e faça 30 gols ano que vem, pode. Mas não é para você esperar isso dele, né? Não é para você falar, olha lá, Matheus, você vai ser o cara que vai resolver aqui para gente, né? Então, acho que o que pode, o que pode trazer um cenário positivo para o ano que vem é um planejamento melhor. Porque se continuar do jeito que está, a chance de dar errado no que vem de novo é muito grande. Se for tudo no improviso, a chance de dar errado é muito grande. E para a gente não falar assim somente da situação do Botafogo caso caia, vamos pegar a tabela e analisar hoje, que hoje, a Série B do ano que vem vai ter Cruzeiro, Goiás, Botafogo, Curitiba e Vasco. O hoje, a gente teria 5 grandes clubes da Série A que estão acostumados a jogar a Série A na Série B. E 2 representantes do futebol carioca. O quão isso é prejudicial para o futebol carioca, o quanto isso atrapalha o Fluminense, o quanto isso atrapalha o Flamengo, o quanto isso é ruim para os dois, o quanto isso é ruim para o espetáculo do futebol carioca e o quanto isso é ruim para o futebol brasileiro. Porque, cara, são potências. São 5 grandes potências, sabe? O Goiás ali que, pô, já disputou final do Sul-Americana, um dos grandes clubes do Centro-Oeste, talvez o maior clube do Centro-Oeste, né? Que a gente tem ali o Atlético Goianiense disputando sempre junto, mas o Goiás carrega uma história grandona também. E, pô, o Curitiba, um grande clube do Sul, né? Ali do Paraná, lógico, mas do Sul, da região sul do país, que, pô, já revelou grandes jogadores, tem presença de grandes atletas, mas é um clube que está sempre subindo, descendo, né? O Curitiba oscila muito, mas o Vasco e o Botafogo são clubes mais que tradicionais. Já visitaram a Série B, já passaram por isso, sabem o caminho para voltar, mas o quanto isso é ruim para o futebol brasileiro e como é que ficaria a situação do Botafogo caso caísse? Luiz, assim, eu acho que para o futebol brasileiro é ruim, lógico. Você imagina uma Série B com Botafogo, Vasco e Cruzeiro, né? A Série A perde 3 clubes muito grandes, né? Perde 3 clubes que têm muita tradição, que têm história. Goiás e Curitiba também são clubes que têm uma história bonita, né? Então, assim, a primeira divisão perde, né? Principalmente com esses 3 que eu falei primeiro na segunda divisão. Mas se falou para Flamengo e Fluminense, eu acho que não muda grande coisa. Eu acho que mais os caras os tricolores, os flamenguistas iam comemorar e iam dar risada, sabe, de ver Botafogo e Vasco, né, Mas você não na acha que isso Série é B. mais uma certa pilha da torcida, não? Que fica tipo, a torcida, óbvio, a torcida vai tirar sarro com o amigo que torce pro Botafogo, que torce pro Vasco. Mas Sim. você não acha que pro clube
o Flamengo, para o Vasco, para o Fluminense, no caso, não é interessante ter o rival na Série B? Cara, eu não sei se muda muito. Talvez alguém aí mais preparado que eu para falar de finanças, de alguma coisa assim, né? Pode dizer que né, o futebol do Rio perdendo força, consequentemente o Flamengo perderia, né? Mas eu não sei se teria um impacto tão imediato, não. E em relação a... Você tinha falado que o Botafogo e o Vasco já tinham visitado e voltado, né, e tal. Mas também não é um lugar legal de ficar visitando, não, né? O Botafogo e o Vasco já visitaram algumas vezes aí e não sei se eles gostaram, não, dessa visita. O Cruzeiro também agora visitou pela primeira vez e tenho certeza que já está cansado da visita, já quer voltar para a Série A, né? Verdade, verdade. Mas então é isso, galera. Fechando aqui o nosso episódio sobre o Botafogo. Falar um pouquinho ainda sobre a fase também ruim do Vasco, né? Falamos um pouquinho. Vamos voltar aqui falando um pouquinho do Fluminense, Luquinho, só para a gente fechar nesse panorama. O Fluminense que vem surpreendendo, né? A torcida no início do ano olhava para a parte de baixo da tabela, não esperava as grandes coisas, mas o Fluminense, se ganhar hoje, né? Tem chance de chegar ao quarto colocado, voltar para o G4. Só para a gente dar uma pinceladinha, o que você acha aí do Fluminense? O que você está achando do trabalho do Odair? Cara, acho que o Odair tem feito um trabalho regular. Eu não vejo grande coisa no time do Fluminense, não vejo o Fluminense encantando, jogando bem, e etc. Mas é um trabalho regular, cara. O time, como você disse, a torcida não esperava que tivesse buscando Libertadores, buscando coisas assim. E se o Fluminense ganhar hoje, como você bem falou, pode ir para quarto, pode passar o Inter, pode passar o Grêmio, pode Santos. passar um monte de o Santos, desculpa. Acho que é Times Santos, Palmeiras que e Internacional. isso, times que o Grêmio também, o Grêmio hoje está na frente do Fluminense. Nesse momento que a gente está gravando, está na frente do Fluminense e pode ser passado, porque o Grêmio estava ganhando do Goiás até a gente começar a gravar, não sei se confirmou, né? Mas confirmou ganhando do Goiás. Mas pode chegar em quarto lugar, né? Então, eu acho que o trabalho do Daíra é regular, ele não tem grandes peças, não tem grandes nomes, né? A gente falou até no último podcast aí falando do Fluminense e do São Paulo. O Fluminense perdeu o Evanilson, perdeu o Gilberto, perdeu gente no meio do caminho e acabou conseguindo se segurar e conseguindo fazer uma campanha bem justa até agora, né? Então, eu acho que o Odair tem mérito, sim, os jogadores do Fluminense têm mérito de estar entregando mais do que se esperava deles. É isso, Luquinha. Obrigado aí pela presença, irmão, pela companhia, por esse bate-papo rápido. A gente falou um pouquinho do Botafogo, falou um pouquinho do Vasco, do Fluminense aí, falou um pouquinho do Flamengo, fechamos os 4 grandes do Rio. Mas tema especial, falamos do Botafogo, falamos dessa paixão, dessa estrela solitária que caminha sempre acesa ali. E que a gente espera que essa fase passe, né, cara? Porque o Botafogo faz parte do futebol carioca, o Botafogo faz parte do futebol nacional, da elite do futebol nacional. O Botafogo tem uma história bonita. E a gente espera que essa fase passe, que o Botafogo volte a jogar bem. Vou deixar você fazer suas últimas considerações aí e a gente encerrar. Obrigado, galera. É isso e até a próxima. Fico feliz de participar com você, de fazer aqui, a gente trocar essa ideia, muito bacana. E é isso, cara. A gente espera que os grandes clubes estejam sempre à altura da história deles, né? Hoje o Botafogo talvez não esteja entregando a altura da sua história, mas a gente espera que consiga se recuperar rápido. É isso, um prazer estar falando contigo e com todo o nosso público aqui. Eles já sabem onde encontrar a gente aí nas redes sociais. Aquele abraço. Então é isso, galera. Segue aí 11 contra 11 em todos os lugares. Dá like, curte, comenta, compartilha. E dá um biscoito lá pro Luca também, que ele gosta do Instagram pessoal dele. Valeu.